Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Agência Voz. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua equipe. Se você pudesse ter o dobro de resultado com a mesma equipe, o que isso significa? Significa que se sua equipe pudesse produzir o dobro que ela produz. Sabe, eu tenho feito muitas reuniões com empresários sobre equipes de alta performance. E o que eu mais recebo é a solicitação do empresário que quer aumentar a produtividade da sua equipe. Quando eu digo produtividade, estou dizendo não só a produtividade ali em vendas, né? Muitos empresários querem desenvolver os seus times comerciais, mas na sua entrega como um todo. Recentemente eu fiz uma reunião com um empresário e ele me disse, olha, eu poderia estar faturando o dobro, né? E tenho medo de pegar mais serviço porque eu não sei se eu conseguiria gerir isso com a mesma equipe, mesmo talvez que eu aumente a minha equipe, pode ser que eu não consiga. E aí eu falei, mas me fala mais sobre isso. E ele me contou que o que ele sente é que a equipe dele, né, não está olhando para o mesmo lado. Isso acontece em vários graus, né? Com intensidade maior, uma intensidade menor. E eu queria te fazer uma pergunta, empresário. Como é que está a sua equipe hoje? Você sente que ela poderia entregar um pouco mais? E quando eu digo entregar um pouco mais, não tem nada a ver com você explorar o seu colaborador. Não tem nada a ver com você colocar peso nas costas do seu colaborador. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela coisa de fluidez, sabe? Fluir naturalmente. Então você sente que a sua equipe poderia fluir mais, né? E olha a palavra que eu usei, sente. Porque muitas vezes a gente percebe, a gente sente, mas a gente não sabe exatamente identificar o que está acontecendo, né? E aí a gente muitas vezes pensa, tá, será que eu tenho que trocar a minha equipe? Será que é uma pessoa? Será que é uma ou mais pessoas que deveriam ser trocadas, né? E aí, quando a gente amplia isso, né? Se a gente olhar assim, se a gente começar com uma equipe de 10 pessoas, ampliar isso para 20, para 30, 50, 100, 200, 300 ou mais pessoas, a gente vai entender que esses problemas são mais comuns do que a gente imagina, independente do tamanho da equipe. O que muda num cenário entre uma equipe de 10 e uma equipe de 300? O que muda é que uma equipe de 10 ela é gerida diretamente ali pelo dono da empresa, né? E o problema fica naquele raio de atuação. Numa equipe de 300, pode ser que tem parte dessa equipe que não está performando tão bem, né? Porque o raio de atuação de uma liderança está ali influenciando nesse resultado. Alan, então você está me dizendo que pode ser a liderança influenciar no resultado? Olha, em 90% do caso ou mais, o que está influenciando o resultado é a liderança. Mas tem como a gente alinhar as duas coisas, né? Ou seja, olhar para a equipe, mapear o que é que está acontecendo, né? Fazer um processo reverso para aí chegar na liderança. Por quê? Ninguém faz nada de ruim porque quer. Ninguém fala, eu vou liderar errado. Aí o colaborador pensa, eu vou entregar o pior resultado. Não. Todos nós, como seres humanos, o que a gente mais quer é fazer a coisa certa. O que a gente mais quer é dar o nosso melhor. Mas muitas vezes o nosso melhor não está o suficiente para a necessidade do momento. E eu digo isso, o nosso melhor, tanto quanto a liderança, quanto a ponta, que é a equipe. E quando isso está desalinhado, né, aí começa a acontecer esse peso, né, essa questão de as coisas não estão fluindo, né? A empresa está indo bem, não é que a empresa está indo ruim, a empresa vai bem, só que ela chega num platô, ela não consegue mais do que ela já tem, né? E ela fica nesse platô. E muitas vezes a gente fica perguntando, eu deveria vender mais? Eu deveria mudar meu posicionamento? Eu deveria fazer X, Y, Z?
talvez, no momento que você esteja, um simples ajuste na sua equipe faria uma diferença brutal, né? Quando eu digo brutal, literalmente você poderia produzir 30, 20, né? Ou mais, né? De produção mesmo, a mais com o que você já tem hoje, né? Com pequenos ajustes de comportamento. E essa palavra, comportamento, ela está ligada a quê? A atitudes, né? O comportamento, ele é o meu sentimento, o meu pensamento materializado em atitudes. Então, para a gente entrar agora um pouco mais em como investigar isso e como ajustar isso, eu quero que você acompanhe comigo essa linha de raciocínio. Geralmente, a gente tende a pensar como empresários, se a minha equipe está desmotivada, talvez a gente pode pensar, né? A primeira coisa que a gente pensa, será que é o salário? Né? Muitas vezes a gente pode pensar que é o salário. Outras, a gente pode se questionar, poxa, mas eu pago tão bem aos meus colaboradores, por que será que eles não estão entregando mais do que poderia, ou do que eu acredito e enxergo potencial nessa equipe, né? Então tem essa dicotomia. Eu posso pensar que o problema é eu estar pagando pouco o meu colaborador, ou eu posso pensar por que o meu colaborador não me entrega mais se eu estou remunerando ele o suficientemente bem, né? E em 90% dos casos o problema não está aí, né? Ele geralmente está antes, está no alinhamento da visão. E o que é alinhamento da visão? É você deixar claro para os seus colaboradores o que é que você espera deles. E talvez você tenha tentado fazer isso, mas você fala, eu falo, mas parece que eles não me ouvem, né? Então, por que isso? Porque tem um comportamento aí, quando eu digo um comportamento em grupo. É uma pequena cultura que foi instalada, né? E que não está claro nem para você, nem para a sua equipe. Tá? Mas como a gente pode resolver isso? Né? Algumas formas da gente resolver isso é literalmente mapeando isso, né? E eu queria te dar alguns apontamentos aqui. Pensa, por exemplo, em algo que tenha acontecido aí na sua empresa que é recorrente. Pensa, algumas situações. Lembra de alguma coisa que você percebe que poderia ser melhor. Olha, toda vez acontece XYZ. Toda vez a gente chega perto de bater a meta, ou chega no final do mês, né? A gente começa o mês bem, chega no final do mês, a gente começa a perder a energia. A equipe não tem o mesmo aquele calor humano, aquele engajamento, aquela vontade, né? Talvez, né, vocês possam estar passando por algum momento de transição na empresa. Talvez algum líder possa estar passando por alguma dificuldade específica. Talvez você, como gestor, possa estar passando por um pico de estresse, a sua energia também está mais baixa, né? Então tem uma série de fatores, né, que a gente pode ajustar. Mas o que acontece é que depois que um comportamento está instalado, é importante que alguém de fora possa ajudar vocês a enxergarem isso. Por exemplo, né, um jogador que está dentro do campo tem uma visão diferente do técnico que está ali na lateral do campo. E o cara que está lá na arquibancada vendo tudo de cima tem ainda uma outra visão de tudo que está acontecendo. Então, eu quero pegar essa analogia para fazer a seguinte comparativa. Imagina que o seu colaborador, né, é o jogador que está lá no campo. Talvez ele está fazendo as jogadas sempre erradas, ele não está conseguindo entender por quê, mas ele está só repetindo aquilo. E aí ele repetindo isso, ele está influenciando os outros a fazerem isso. E de repente, quando entra todo mundo nessa onda, né, aí o time fica perdido. E aí o técnico que está do lado está vendo alguma coisa acontecer, mas a comunicação do técnico não está clara. Ou o técnico não está sabendo gerir a emoção para dar, né, as orientações corretas para aquele time. Então, agora,
quem está lá de fora, né, tá vendo inclusive como os dois times estão jogando. Aí o que é importante fazer? É importante então a gente poder fazer esse exercício de se afastar um pouco para olhar o que pode estar acontecendo. Porque quando a gente está envolvido na situação, a gente pode tendenciar a não enxergar. Me pergunte como eu sei disso, né? Também sou empresário, também tenho time, né? E algumas vezes a gente precisa chamar alguém ou uma visão de fora para poder apoiar a gente. E aí, com essa divisão de fora, a gente começa, olha o todo, né? E aí a gente vai entrando até a gente conseguir, então, mapear o que está acontecendo. Então, eu sugiro que você, como empresário, quando for liderar a sua equipe, né, você pode pegar o seu time, né, e fazer esse exercício com ele, né? Alan, mas como é que eu faço isso? Sentando no chão mesmo com eles e olhando. O que é que a gente pode melhorar e tudo mais. Eu sei que vai ser um exercício talvez difícil se vocês não têm alguém, né, de fora para olhar. Mas tudo bem, vocês podem fazer esses exercícios juntos e perguntar o que é que a gente pode melhorar, o que é que está acontecendo, né? E aqui eu quero então aproveitar esse momento para fazer uma pontuação. Muitas vezes a gente quer olhar para o problema e achar o culpado, né? Achar quem é ou achar uma causa muito específica. Isso é importante, tá? O culpado é uma palavra muito pesada, então a gente tem que sempre deixar o culpado de lado, mas a causa é ideal a gente olhar. E aí, para a gente olhar a causa na sua raiz, a gente tem que olhar para o ser humano, né? Quantas vezes nós, como seres humanos, não olhamos para o ser humano? E quando eu digo ser humano, estou falando que o ser humano mais próximo que a gente deveria olhar somos nós mesmos. Alan, o que é isso? Que papo é esse? Papo de autoajuda? Não, estou falando de papo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de pessoas. Nós, muitas vezes, entramos em uma bolha mental do problema que a gente não sai. Por que existem as empresas de desenvolvimento de equipe? Por que existem os psicólogos? Por que existem os mentores? Por que existem outras pessoas, os amigos que te dão conselho para ajudar você a enxergar de outro lado? Então, eu cheguei até aqui para falar, é necessário olhar para o ser humano. Como fazer isso? Muitas vezes, alguma coisa possa ter acontecido e desenvolveu toda uma cadeia de acontecimentos e são coisas tão pequenas que vão somatizando, quando você viu, foi instalada uma cultura na sua empresa, né? Então, começa a olhar para o ser humano. E olhar para o ser humano por que as pessoas fazem o que fazem? Quais são as histórias dessas pessoas que estão influenciando elas a fazer o que fazem? Qual é a sua história como empresário que influencia você a fazer o que você faz? O que isso quer dizer? Eu não sei o tamanho da empresa que você tem, né? Você que está assistindo. Você pode ter uma empresa média, grande ou pequena. Independente do tamanho da sua empresa, o que influenciou você abrir a sua empresa te impulsionou você chegar até aqui, né? E chega um dado momento que a gente talvez esqueça por que eu abri essa empresa. E aí, quando ela vai crescendo, a gente tende a ficar mais numérico. É natural e é necessário olhar para os números. Eu sempre faço esse parênteses, né? Mas só que aí vai chegando um ponto que os números vão ficando tão presentes na nossa vida que a gente para de olhar para o ser humano. E parar de olhar para o ser humano, eu não estou falando de parar de olhar só para o ser humano que está do seu lado, não. A gente para de olhar para nós. Muitas vezes o tempo começa a ser mais escasso, eu paro de olhar para a minha saúde, eu paro de olhar para o meu lado espiritual, familiar. Acontece, né? Mas o que isso tem a ver com a sua equipe? O que isso tem a ver com o que eu comecei a falar lá no início do vídeo, né? E se você pudesse ter uma equipe que pudesse te entregar o dobro de resultados, né?
tem a ver que ser humano vai ser sempre ser humano. A partir do momento que você deixa de olhar para as pessoas como um ser que tem todo um contexto de vida, dificilmente você vai conseguir fazer com que essas pessoas olhem para o mesmo lado. E aí entra o desafio de gestão de equipe, né? Então, um empresário que tem uma empresa com 200 ou 300 colaboradores, ele vai ter que subdividir isso, né, em equipes e que os seus líderes possam tocar cada equipe. Então, é assim que se faz. E você é o líder dos líderes. Então, muitas vezes é importante que você olhe para a sua liderança para começar a olhar para o resto, né? Então, isso é um ponto. Agora, a gente também pode ir lá olhar para a sua equipe e vir subindo com isso, né? E trabalhando isso até que você também consiga entender os movimentos que estão acontecendo na sua empresa, que talvez você não esteja enxergando. Talvez você está com as melhores intenções, tentando fazer o melhor para todos, né? E o seu melhor não está sendo suficiente. Por quê? Porque tem talvez algum ponto, algo que está acontecendo que você não sabe, né? E quando você tem o papel de fazer a liderança da equipe direto, então quando você tem uma empresa com um número menor de colaboradores, você faz muito mais parte dessa situação do que talvez um empresário que já consegue ter times. Porque daí ele é aquele cara que consegue olhar um pouquinho mais lá da arquibancada, como eu comecei a falar um pouquinho antes aqui sobre essa questão de ter alguém olhando mais de cima, né? Então, geralmente, quando você consegue fazer esse papel, né, por isso que você já viu assim, você fala, eu não posso tirar férias, né? Vou pegar um parênteses aqui. Você já viu quando você fala, eu não posso tirar férias? Se eu sair, minha empresa para. Se eu sair, ou tem o contrário também. Nossa, eu tirei férias e tudo andou? Que incrível! Então quer dizer que a minha empresa pode ser mais autônoma? Então quer dizer que a minha equipe pode produzir mais sozinha? Então quer dizer que eu não sou a última bolacha do pacote, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente, como empreendedor, temos essa crença, ainda mais se você foi a pessoa que começou o seu negócio numa prestação de serviço, você era o diferencial da sua empresa, ela foi crescendo, você precisou de treinar pessoas e tal. Então, entende que tudo isso está ligado a uma palavrinha, que é comportamento. Que esse comportamento, ou seja, são atitudes, a forma com que eu ajo, reflete, né, em toda a estrutura da minha empresa. Toda essa narrativa que eu construí até agora é para falar para você que quer dobrar a produtividade da sua empresa, quer dobrar a produtividade da sua equipe, olhe para o ser humano. O que será, né, que está faltando para motivos de ação? Que aí vem o nome da palavra motivação, que é motivos para ação. Será que os motivos para a ação dos seus colaboradores estão claros? Será que eles estão tendo motivos para agir? Mesmo que o problema não seja salário, ou o problema seja salário, será que é mesmo? Então eu quero deixar aqui para você essa reflexão. Resumindo o que eu disse aqui, quer fazer com que a sua empresa produza mais? Tente olhar de fora, né? Faça exercício, se pergunte quais são os motivos que os meus colaboradores precisariam para agir. Sempre aponte a visão de todo mundo para o mesmo foco. Então, esses geralmente são os motivos pelo qual o desalinhamento da comunicação, né, faz com que as coisas se percam no caminho. E aí, entrando nessa parte agora, que é uma segunda etapa desse conteúdo, é a comunicação com a sua equipe. Como está a comunicação da sua equipe? O que você faz? Quais são os pontos de contato que você tem com a sua equipe? Por exemplo, você tem uma reunião mensal, pelo menos? Uma semanal? Uma diária? Depende da necessidade do seu negócio. Depois dessas reuniões, para onde vão essas informações? Você consegue ter clareza do que fazer depois dessas reuniões? Você tem canais de comunicação dentro da sua empresa? Sei lá, um quadro de recados, um grupo de WhatsApp,
ou talvez uma transmissão via e-mail mesmo, né, com uma rotina. Como que está essa comunicação? Qual foi a última vez que você parou para avaliar o que está funcionando, o que não está funcionando na comunicação da sua empresa? Afinal das contas, tudo que a gente está falando até aqui é comunicação. Quando eu olho para o ser humano, né, que a gente já falou, quando eu olho para o ser humano e eu percebo que existe algo errado, eu preciso me comunicar para acessar essa pessoa, para que ela tenha motivos para ação. E eu preciso dar para ela motivo para ação. Então, aqui nós estamos falando de comunicação. Nos projetos que a gente faz de equipes de alta performance, a gente mapeia todos esses pontos, né? A gente mapeia por que a sua equipe está agindo como está agindo, né? Como é que está a fluidez da comunicação? Ela está assertiva, não está? Que tipo de comunicação? Qual é o tom dessa comunicação? Para que a gente entenda se esse tom ele está sendo produtivo ou não. Então a gente faz todo esse diagnóstico, né? E é o que você pode fazer, né? E olha para tudo isso, e essa comunicação ela tem que tentar ser o mais limpa possível do início ao fim. Lembra aquela brincadeira de criança, né, do telefone sem fio, né? Um começa uma palavra e termina lá, né, uma outra coisa. Começa uma frase e essa frase vai terminar outra coisa lá. E o que você tem, né, no meio desses processos que garante que ajuste a comunicação até ela chegar lá no final? Tá? Então, se você quer fazer com que a sua equipe produza mais, olhe para o ser humano, descubra aonde estão as falhas na comunicação e aponte a visão. Então, dito isso, eu quero dizer para você, se você, porventura, quer ajuda para fazer com que a sua equipe performe mais, para que a gente possa ajudar você a olhar para todo esse complexo de gestão de equipe, desde os comportamentos que estão influenciando os resultados, né, da sua equipe, né, desde a comunicação e como alinhar tudo isso e colocar tudo isso redondinho para você, conta com a gente, né, com o nosso método EAP. A gente vai poder ajudar você a alinhar todos esses processos. Então é só chamar com a gente, vai ser um prazer. Então eu quero me colocar à disposição e a gente pode falar mais sobre isso presencialmente. Você pode ter, né, uma reunião estratégica e gratuita, tá? E é só você entrar em contato, nós vamos fazer um diagnóstico se você é o cliente que a gente consegue ajudar ou não, e se for, a gente marca uma reunião e você vai ter a sua primeira reunião estratégica para alinhamento de equipe, para equipe de alta performance, sem custo inicial nenhum, e depois a gente evolui se for o caso, tá bom? Então, se você quer a nossa ajuda, vai aqui na bio ou acesse o nosso site, né? Me chama no WhatsApp, chama a nossa equipe no WhatsApp ou por e-mail, que a gente vai te dar esse suporte aí e vai marcar a reunião com você. Então, eu te vejo presencialmente ou nos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.